Bom dia. Vamos fazer o nosso resumo da nossa aula do dia 6 de agosto. Vamos iniciar com a nossa leitura sobre fornecedores e compras. Como a gente trabalhou na aula passada, trabalhamos com dicas, informações, né, que precisam ser cuidadas na hora que a gente vai tomar decisões em comprar alguma coisa ou até mesmo selecionar os nossos fornecedores. Então, a primeira regra é analisar e avaliar até a gestão do relacionamento com fornecedores. Saber sobre o casamento perfeito, ou seja, aquele ganha-ganha, aquele que o fornecedor está com você, tá? Está pensando em você, está sendo um consultor para a empresa. Por quê? Porque o fornecedor, ele é a matéria-prima da nossa atividade principal, do nosso produto, seja no produto, seja no serviço, seja na indústria, o nosso fornecedor é que nos dá a estrutura e as condições de produzir, fazer ou prestar o serviço. Porém, ele também tem a meta das empresas dele para ser cumpridas. E às vezes ele usa as estratégias que são treinados para fazer o que o nosso setor de compra compre produtos além do que é necessário. Para isso, precisamos ter um bom relacionamento com o fornecedor, ao mesmo tempo, precisamos ter um bom setor de compra, uma equipe de compra bem treinada. Para quê? Para não comprar além do necessário, para não sobrecarregar o nosso estoque. Até porque o nosso estoque sobrecarregado, ele vai descapitalizar o nosso fluxo de caixa, levando a empresa a ter necessidade de capital de giro. Então, vamos avançar para entender um pouquinho sobre fornecedores, né? Então, aqui a gente está buscando nos nossos fornecedores um relacionamento, tá? Empresa versus fornecedor, considerando um casamento de brincadeirinha, né? O casamento perfeito, que seria ideal esse casamento perfeito com nossos fornecedores. Nesse casamento, tá? Ela só não vai funcionar bem quando a gente não faz uma análise do nosso fornecedor. Quando a gente não traz o nosso fornecedor para se tornar um consultor, para nos auxiliar a ganhar tempo, tomando decisões necessárias e suprir realmente a necessidade que a empresa precisa, não que o fornecedor tem como meta para vender. Então, esse relacionamento é essencial, que é o nosso ganha-ganha. Por quê? Fornecedor, ele pode ser também um problema muito sério dentro da empresa. Quando nós trabalhamos com fornecedores exclusivos, né, que a escassez do mercado faz com que tenha um ou dois ou três fornecedores daquela matéria-prima, coloca a empresa numa dependência. Essa dependência pode gerar futuramente um problema sério, porque você não vai ter opção de substituir a falta desse fornecedor quando ele estiver com um valor da matéria-prima além das suas condições ou quando ele não puder atender a sua necessidade, fazendo com que essa dependência coloque você em risco. Então, a gente precisa tratar o fornecedor de uma maneira sutil, carinhosa, amiga e parceiro. Porém, não podemos deixar de ter a consciência e a razão de analisar quem é esse fornecedor. Qual é a capacidade dele? Ele vai me atender a qualidade, o tempo, a logística, certo? A própria negociação de prazos, né? Como é que está essa relação com os seus fornecedores?
porque tudo isso vai diretamente impactar na hora que a gente for tomar decisão de fazer um planejamento orçamentário, porque a gente precisa ter essas informações. É necessário buscar essas informações para poder realmente tratar o nosso orçamento da matéria-prima, da linha de produção e da negociação com eficácia, certo? Sabendo todos os gargalos, todos os riscos e todas as vantagens que a gente vai obter numa negociação no setor de compra com o nosso fornecedor. Então, é importante a gente ter essa consciência para evitar prejudicar a saúde financeira e econômica da empresa. Então, é necessário que a gente tenha um bom relacionamento com o nosso fornecedor. O que seria, afinal, um bom relacionamento com o fornecedor? Um bom relacionamento com o fornecedor seria controlar os custos, alocar eficientemente os recursos, coletar informações para serem usadas em decisões estratégicas. A gente precisa ter essa parceria, precisamos ter essas informações, entre outras também, que é muito importante. A gestão de compra e fornecedor eficiente é possível usar os recursos de maneiras que você consiga aumentar o lucro, ao mesmo tempo ter um ganho de eficiência operacional. E isso tudo é importante para que a gente monte o nosso orçamento. Então, é necessário que a gente tenha esse conhecimento. Portanto, gerenciar fornecedores significa analisá-los e avaliá-los constantemente, a fim de que a empresa consiga maximizar a produtividade e minimizar os custos operacionais, para poder ter um resultado melhor e alcançar o objetivo estratégico que foi colocado no planejamento orçamentário. Dentro dessa gestão com fornecedores, o mais importante disso tudo é a gente conhecer nossos fornecedores. Como conhecer nossos fornecedores? Saber quem é, saber a empresa, conhecer o caráter, conhecer a capacidade, entendeu? Então, é necessário a gente olhar quem são. Ele vai ter condições de suprir a minha demanda? Ele vai ter o tempo certo previsto para a entrega, para que não atrapalhe a nossa produtividade? Então, é necessário que a gente analise em conjunto as soluções e os problemas que aquele fornecedor poderão levar hoje ou no futuro para a empresa. Exemplo, um fornecedor exclusivo que tem como uma margem, certo, muito grande de dependência da nossa empresa para com ele, ou seja, ele é um fornecedor de matérias exclusivas e que materiais exclusivos, insumos exclusivos, que o mercado tem essa escassez e a gente fica dependendo dele. O que pode acontecer? Pode haver uma necessidade momentânea na nossa produção de aumentar a capacidade de insumo e ele não conseguir atender. Pode também ele chegar para a nossa empresa e dizer: eu não tenho mais como fornecer a matéria-prima para você. E aí, como a gente não tem outros fornecedores que possa substituir essa falta, a gente vai ter um problema na nossa produtividade, automaticamente na parte comercial, automaticamente na lucratividade e até correndo o risco da empresa correr um risco de falência ou ter uma queda e ficar um pouco desequilibrada ou muito desequilibrada financeiramente, porque a dependência com esse fornecedor e ele com a carta na mão, no momento que ele diz que não vai mais fornecer a você,
acontecerá exatamente a dependência da empresa. Dentro do valor que a gente negocia com os nossos fornecedores, que são os variáveis, certo? Geralmente despesas variáveis e custos variáveis, é que nos traz a margem de contribuição. Essa margem de contribuição, que tem que ser tratada desde o momento da compra, desde o momento da classificação e escolha dos seus fornecedores, para que a gente possa entender qual a margem de contribuição que vai ser deixada para a empresa para suprir o que são fixos, os nossos custos fixos e nossas despesas fixas. Em cima desse resumo, em relação ao fornecedor, que vocês têm um texto, certo? Um material que eu mandei que é bem detalhadamente falando sobre todos esses passos, certo? A gente chega à análise de como analisar se eu tenho um bom fornecedor ou não. Que seria o quê? Avaliação de fornecedores com os métodos 10-6. O que são os 10-6? São algumas coisas, algumas premissas que a gente precisa, ao analisar o fornecedor, a gente precisa pensar antes de escolher. Quais são os 10-6? Competência. Avaliar o quanto a competência do fornecedor tem. A dica é que conversar com outros clientes das empresas, do fornecedor, para que eu possa ter uma informação e saber sobre como está sendo vista a competência daquele fornecedor com o nosso mercado, ou seja, com os clientes, tá? Então, essa competência a gente consegue buscar baseando-se na carteira de cliente deles, que afinal ele passa como referência para a gente e a gente vai buscar com ele a competência dessa empresa. Todavia, lembre-se de que o que funciona para um negócio pode não funcionar para o seu. Então, a gente também tem que analisar no momento que estamos fazendo essa pesquisa se o que o cliente está dizendo do seu fornecedor, ele compete também para a nossa empresa. O segundo C é a capacidade. Com que rapidez o fornecedor conseguirá lidar com a necessidade de sua empresa? Ele é flexível e consegue adaptar às mudanças? Então, a gente precisa saber por quê. Toda a linha de empresas, seja indústria, comércio ou serviço, trabalhamos com oscilações no mercado. Às vezes a demanda alta, às vezes a demanda baixa, às vezes a necessidade de um ponto naquele mês, pontualmente, um aumento por ter tido uma oportunidade naquele momento. E para isso, para que a gente possa pegar essas oportunidades, que a gente possa trabalhar a sazonalidade, é necessário que a gente conheça a capacidade do nosso fornecedor. Por quê? Porque o nosso fornecedor é que traz os insumos para que a gente possa trabalhar a nossa produtividade. Então, é necessário que a gente entenda qual é a capacidade dele. Até onde esse fornecedor vai nos conseguir fornecer esse produto, tá? Como ele vai fornecer esse produto? Tá? Ele tem realmente a capacidade de chegar a atender a quantidade de insumos que eu vou precisar nesse mês? Então, são várias questões e perguntas que têm que ser feitas para poder realmente você ter uma noção da onde está o limite e o gargalo entre você e o seu fornecedor. O terceiro C é compromisso. Esse item deve ser avaliado especialmente para quem procura por relações de longo prazo. Por quê? Porque o compromisso do seu fornecedor, ele vai ser necessário que você tenha a confiança nele para que a longo prazo
esse acordo que vocês fizeram no presente, ele seja cumprido ao longo prazo, ele seja assegurado ao longo prazo, tá? Então, eu preciso saber até onde meu fornecedor tem o compromisso comigo a longo prazo, certo? De fornecer, de atender, de ter a responsabilidade da qualidade, de ter a responsabilidade da logística. Qual é o compromisso que ele tem comigo? O compromisso dele é de curto prazo? É aquele fornecedor que o que importa é a venda hoje e não a parceria com a empresa? Ou seja, aquele que tem o vendedor que vendeu, o que importa é aquela venda. E tem o vendedor que cria um relacionamento com a empresa e faz, vou vender a sua necessidade hoje, orienta os novos pedidos e vai sendo parceiro, vai se tornando um consultor dentro da empresa, ajudando aos gestores tomarem de decisão. Isso é um compromisso de um fornecedor. O outro C é controle. O que é o controle? O controle nada mais é do que consultar o quanto o fornecedor conhece sobre suas políticas e processos de procedimentos e de cadeia de suprimentos. Porque no momento que ele consulta e o fornecedor conhece as nossas necessidades, as nossas políticas de processos, os nossos procedimentos e a cadeia de nossos suprimentos, certo? O fornecedor vai poder administrar e controlar o volume que vai ser disponível para a nossa empresa e vai saber se ele tem a capacidade de atender a curto, médio e longo prazo. O outro é cash. O que é cash? Cash nada mais é do que dinheiro, né? Então, o fornecedor deve estar com uma saúde financeira. As empresas sólidas financeiramente falando estão em uma posição melhor para enfrentar exatamente o quê? Os altos e baixos da economia. Inclusive, estamos passando já por vários anos esse alto e baixo por causa da pandemia. Muitas empresas quebraram, outras iniciaram na pandemia por oportunidade, outras balançaram, teve uma queda muito grande, mas ainda estão sobrevivendo no mercado. Então, por quê? Porque a gente teve a parceria não só da empresa, com seu capital de giro, com seu fluxo de caixa, mas também a parceria sólida, certo? Financeira dos nossos fornecedores. Eles não quebraram, eles não tiveram baixa de qualidade, eles não tiveram problema de logística. Então, ou seja, eles são uma empresa sólida que nos dá segurança para que a gente possa continuar sendo uma empresa sólida. Tudo isso é necessário na hora que a gente vai fazer um planejamento estratégico orçamentário. Eu preciso saber tudo isso dos meus fornecedores para saber até onde eu posso ir com meus planejamentos estratégicos. O outro é o custo. A maioria das empresas considera o custo como um fator chave, o fator principal. Ah, não, é o preço. O que vale para o fornecedor é o melhor preço, o melhor custo. No entanto, o custo no meio da listagem, certo? Ela é um fator que dá um compromisso, sim, importante dentro da empresa. Porém, não é só preço. Precisamos analisar todos os outros 6, tá? Às vezes, é aquele ditado, comprar barato é maior prejuízo no futuro. Comprar mais caro é garantir uma lucratividade pequena e contínua no futuro. Então, a gente precisa analisar, o bom seria o menor preço, o menor custo e com a qualidade para que a gente gerasse, né, um bom resultado. Mas nem sempre isso acontece. E aí a gente precisa procurar para ver exatamente qual o custo que a gente pode absorver e que a gente pode colocar no nosso planejamento orçamentário. E esse custo nada será analisado que não seja por uma licitação
ou por um orçamento, que no mínimo se pede 3 orçamentos a 3 empresas, a 3 fornecedores dos mesmos insumos, mas os mesmos insumos mesmo, a mesma qualidade, a mesma referência, o mesmo produto, para que a gente possa comparar esse custo. Ao mesmo tempo, depois que comparar esses custos, consiga em seguida analisar os outros 6. Não é só o preço, mas o preço seria, vamos dizer, o passo inicial para que a gente começasse a analisar as empresas, tá? Lógico que é pelo custo, para que a gente possa ter um bom preço e ter uma competitividade no mercado e garantir, certo, que o nosso planejamento orçamentário seja executado com eficiência e que mantenha a nossa lucratividade que a gente quer alcançar no final do período. Consistência é o nosso 7º 6. O que seria consistência? Um padrão de entrega será acordado e sabemos que ninguém consegue ser perfeito o tempo todo. Todavia, é importante saber que o fornecedor aplica processos e procedimentos que garanta a consistência do trabalho. Qual é a consistência do trabalho? A consistência em qualidade, em atendimento, em fornecimento dos produtos para não gerar escassez para a gente, para não gerar a falta do produto para a gente. Por quê? Porque tudo isso vai comprometer no nosso orçamento produtivo, comercial e de vendas e de receita. Então, é necessário que a gente entenda essa consistência desse fornecedor. Ele tem como garantir, certo, que essa consistência do trabalho dele vai nos fornecer nos nossos processos e procedimentos os seus insumos dentro da nossa necessidade? Ou ele é uma empresa inconstante? Ora ele tem, ora ele não tem, ora ele vai, ora não vai, ora ele atende, ora não atende, ele tem um prazo de validade muito longo, dá problema, tem recal, tem retorno. Precisamos entender isso. A gente precisa analisar a consistência dos nossos fornecedores. O 8º C é cultura. O que seria a cultura? Seria nada mais e nada menos do que analisar quais os princípios de sua empresa e o fornecedor compartilha, ou seja, missões e valores. Uma boa relação de negócio significa em ambas as partes, tem que ter os mesmos valores. Uma incompatibilidade significa uma entrega fora de padrão, uma qualidade fora de padrão. Então, a gente precisa entender qual é a cultura. A cultura desse fornecedor é a mesma cultura da nossa empresa? As missões e os valores do fornecedor são as mesmas que a nossa empresa? Para que a gente possa se sentir seguro, sabendo que o nosso produto não vai ocorrer nenhuma inconsistência, nem na qualidade, nem na entrega, nem no preço, nem no valor final para o nosso consumidor. Podemos ter uma oscilação de preço e validade por causa da economia. Aumenta os insumos, a gente vai ter essa trabalho de trabalhar a empresa com um novo preço, mas por uma consequência de fatores externos, não por uma cultura de fator interno. O 9º é limpeza. Compromisso do fornecedor com a sustentabilidade, a adesão às leis das práticas do meio ambiente. Além disso, qual a reputação de um fornecedor ao lidar com pessoas ou fazer negócio? Então, tem que ter essa clareza, que é o clean, é a limpeza. Tem que ser claro, tem que ser confiante, tem que ser um fornecedor que tenha a visão da sustentabilidade, das adesões às leis práticas para o meio ambiente, se preocupar com o mundo, não só com o dinheiro no bolso, ou com o pedido, ou com a venda, mas se preocupar, sim, em saber que estamos trabalhando hoje com o selo verde, a sustentabilidade, certo? Então, a gente precisa cuidar do nosso mundo, cuidar da nossa fonte maior de recurso, que é o mundo, os nossos clientes, o nosso mercado, o nosso produto.
E, por último, a comunicação. Como vocês manteram o contato, quais os canais de comunicação disponíveis. Também a importância de saber se o fornecedor irá lidar com essa comunicação em momentos de crise e momentos de emergência, ou no momento de crise e emergência ele não tem como ter essa comunicação, não vai atender você, não vai conseguir suprir você, não vai, no momento que aconteceu um problema, deixa de atender você, você liga, manda e-mail, não dá resposta, ou seja, aquele fornecedor que eu já vendi, já recebi, agora se deu problema, o problema agora é teu, você resolve. É preciso saber se esse fornecedor ele vai ter esse compromisso com você, se vai realmente lhe atender também quando tiver a crise e quando tiver a emergência, ok? E aí, o que é que a gente pode concluir sobre a versão dos fornecedores? A gestão de compra e fornecedores descreve os atos de identificação, aquisição e gerenciamento dos produtos ou recursos necessários para administrar uma empresa. Por isso, temos que conhecer por gestões de relacionamento com fornecedores. Buscar agilizar e tornar mais efetivos os processos entre a empresa e seus fornecedores, limitando os riscos e gestões de relacionamento com ele. Ou seja, menos tempo gasto na solução dos problemas, menos reuniões, inovações em produtos e processos, soluções conjuntas de problema, mais eficiência e qualidade no recebimento do produto ou do serviço, certo? Para evitar surpresas desagradáveis com fornecedores. Damos a dica dos métodos 10-6. Lembrando que, seja qual for o seu critério de avaliação ou sistema de gestão de fornecedores, sem uma boa comunicação, será impossível desenvolver novos fornecedores e mantê-los como parceiros de negócio e não como fornecedores apenas. Aliás, nunca esqueça que a contratação de um fornecedor, bem como sua avaliação, deve sempre levar em conta o planejamento estratégico e o orçamento de sua empresa. Jamais esqueça desse detalhe. Voltando agora para a nossa, abrindo o nosso debate 2, né? Qual seria agora o próximo passo para que a gente pudesse ter informações e trabalhar nosso planejamento estratégico? Nada mais é, nada menos é do que cliente, crédito e inadimplência. Como lidar com os clientes? Como lidar com isso, né? Não é fácil, porque cliente nem sempre está preocupado com os nossos problemas, né? Ele quer que resolva os problemas deles. Então, a gente precisa trabalhar com nossos clientes de uma forma mais objetiva, mais atendendo às suas necessidades. Então, vamos lá falar um pouco sobre exatamente os clientes, ok? Então, vocês têm aí um material, esse material que eu mandei para vocês fala exatamente sobre clientes, né? A nossa necessidade de entender a inadimplência e o crédito, né? Liberar crédito para o cliente. Isso é um problema muito sério, porque quando a gente não tem essa análise e vai liberando crédito apenas pensando, eu estou vendendo, é ótimo, já vendi, foi bom. Isso daí pode gerar um problema sério para a empresa. Por quê? Porque vai gerar uma inadimplência. Se vai gerar uma inadimplência, o que é que vai acontecer com a nossa empresa? A gente vai se tornar com PDD, provisão de devedores duvidosos, alto. E isso pode prejudicar o nosso capital de giro e a nossa capacidade de liquidez, fazendo com que a gente tenha que buscar recursos caros
né? Antecipação de cartão, antecipação de cheque pré-datado, cheque especial, empréstimos no banco. E aí, por quê? Porque a gente não teve uma política mais correta, minimizando o risco na hora que a gente liberou o crédito para o cliente. Então, quanto a isso, a gente vai tentar responder algumas perguntas, né? Quem são os seus clientes? Quantos de seus clientes compram regularmente os produtos e da organização que você trabalha? Quantos mais você conhece dos seus clientes? Mais poderá agregar ao valor ao produto e ao serviço comercializado. Ou seja, quanto mais conhecemos nossos clientes, mais podemos tornar uma excelente negociação e minimizar a nossa deficiência de caixa. Para isso, a gente também temos que analisar os nossos clientes, né? Então, segundo Sônia Jordão, ela diz a seguinte coisa: clientes podem demitir todos de uma empresa, do alto executivo para o baixo, simplesmente gastando o seu dinheiro em outro lugar. Então, a gente precisa também ter o cuidado de não ser tão exigente e tão burocrata. Para liberar crédito para o cliente, às vezes, por um cliente muito bom e por ele não ter um histórico de compra ser recente, a gente tem medo de fornecer uma linha de crédito a ele. Para isso, a gente precisa analisar outros fatores, não só esse, que ele é um cliente novo no mercado. A gente vai buscar outras informações para que a gente possa liberar esse crédito, certo? E não perder o cliente, não jogar o cliente para o nosso concorrente, ok? Antes de pensar qual cliente que você quer para a sua empresa, você sabe dizer se a sua empresa é ideal para o seu cliente? Ou seja, não adianta eu querer ter um cliente e a minha empresa e o meu produto não combinar com o cliente. A gente vai transformar um cliente inadimplente futuramente ou em um cliente insatisfeito, colocando uma imagem negativa nossa no mercado e aí pode nos prejudicar. Para isso, a gente tem que questionar a respeito de onde vamos começar. Um bom caminho pode ser, ao identificar cada cliente, buscá-lo, diferenciá-lo por valor, por comportamento, por necessidade, interagir com eles, lembrando do histórico de conversas passadas, personalizar sua atuação, oferecer produtos e serviços e comunicação de acordo com a necessidade do cliente. Não com a necessidade nossa, mas sim com a necessidade do cliente. Hoje, agora, nesse momento, é ao contrário. Nós, empresas, indústrias, prestadores de serviços, precisamos ser consultores e ajudar os nossos clientes a fazer uma compra que atenda à necessidade dele, certo? Que torne ele satisfeito, que minimize toda a dificuldade de processo, mas que ao mesmo tempo que traga confiança, que traga segurança para a empresa também, para que não tenha um nível de inadimplência muito alto. Porque o nível de inadimplência muito alto são custos que vão cair diretamente no lucro. Quem vai pagar todos esses custos altos de inadimplência será o nosso lucro, aquele que a gente preparou no planejamento estratégico para obter no resultado com o tempo pré-determinado, no caso de 1 ano, 2, 3, 5, 10, vai depender do tipo de segmento da empresa para a gente saber qual seria o tempo ideal para o planejamento orçamentário. Então, essa inadimplência, esses custos, eles vão diminuir o lucro. Eles não vão estar mais no nosso preço, eles não vão estar mais na nossa venda, porque já ocorreu. Ele vai sair do nosso lucro.
e podendo levar a empresa a entrar num prejuízo, porque teve mudanças do crédito dado ao cliente. E aí ele teve que fazer antecipações, antecipar cartão, pagando um juro a mais porque eu estou antecipando, baixa de boleto no banco, tendo que pagar a taxa de baixa do boleto porque está lá na inadimplência, mudança de data, mudança de valor. Então, tudo isso gera custos financeiros que esses custos irão impactar na nossa lucratividade. Então, é necessário que a gente também faça com eles a mesma análise que a gente fez com nossos fornecedores. Então, como a gente trabalhar isso? Trabalhar como assim? Né? Isso significa o quê? Classificar os clientes em grupos definidos pela própria empresa, de forma adequada ao seu negócio e mercado. Para chegar nisso, é preciso ter informações necessárias, muito bem organizada, certo? E em seguida definir os critérios de classificação, que é o que acontece na maioria das empresas. A gente cria critérios de classificações de cada cliente. Esse cliente é um perfil A, esse é um perfil B, esse é um perfil C, e cada perfil desse existe a sua particularidade. Existe o que é o limite de risco, porque tudo tem risco, tá? Empresário, ele acorda e dorme com risco. Todos nós temos riscos, mas a gente precisa trabalhar e minimizar o risco mínimo possível que a gente possa ter, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Como tratar esses clientes? De forma diferente. Não existe uma regra, o crédito é X, não, vai ser 20%, vai ser 10 mil reais de crédito para todo mundo. Não posso criar um critério de crédito para os nossos clientes padrão, porque cada cliente são pessoas diferentes, cada cliente são condições diferentes, são tratamentos diferentes. Então, tem que criar formas diferentes para oferecê-lo, para poder atender exatamente a necessidade dele. Isso não quer dizer que eu estou discriminando um cliente do outro. Não, eu estou colocando a necessidade e o valor que cada cliente precisa. Nem estou colocando a mais nem a menos. Eu estou dando a ele o perfil que ele pode manter e não correr o risco de se tornar amanhã uma empresa falida, né? Então, é necessário que a gente trabalhe isso também. E quanto a oferecer crédito? A venda a prazo costuma ser uma estratégia para a atração dos novos clientes e a fidelização de alguns antigos. Não há necessariamente um aumento no faturamento, o que depende de um recebimento previsto a ser realizado ainda. Apesar de se candidatar a um diferencial competitivo, a liberação de prazos para o nosso cliente, a oferta de condições de pagamento facilitada exige um planejamento sob pena de resultado em prejuízo. Por quê? Porque aí a gente tem aquele ciclo operacional e o ciclo financeiro da empresa. Se a gente dá um prazo maior ao nosso cliente e o giro do nosso estoque, ele é um giro alto, nós estamos tendo um ciclo operacional alto. Se o meu ciclo de pagamento ao meu fornecedor é menor, eu vou ter a necessidade de capital de giro. Onde eu vou buscar esse capital de giro? Ou de recursos próprios, os nossos capitais sociais que vêm dos nossos sócios, ou capital de terceiro, que está onde? Nos bancos, né? Ou antecipação do cartão, ou antecipação de cheque os cheques pré-datados, ou cheques especiais, financiamentos e etc, certo? Então, é necessário que a gente tenha essa informação, tenha esse cuidado no momento que for oferecer o crédito ao cliente. Para que a gente possa ter uma análise do perfil do nosso cliente, a gente conhece os 5 Cs. O que são os 5 Cs, tá? O primeiro C
ele está envolvido na capacidade, certo? O que é a capacidade do cliente? O primeiro aspecto é avaliar, antes de conceder crédito, diz a respeito à capacidade que o solicitante, que é o nosso cliente, tem como arcar com seus compromissos e efetivamente pagar o empréstimo obtido. Mas como fazer essa análise? Como é feita essa análise? A instituição financeira observará itens como fluxo de caixa do negócio, se ele solicita o seu fluxo de caixa e analisa como é que está esse comportamento do fluxo de caixa dele. A existência ou não de alternativa que poderão ser usada para aquisição do empréstimo, a idade da empresa, quanto tempo ela está no mercado, ela é uma empresa nova, uma empresa velha, quanto mais nova, maior o risco, quanto mais velha, menos o risco. O perfil dos sócios, o setor onde ela está atuando, como é que está a economia em relação ao setor ao que ela está atuando. Além de procurar, lógico, né? O crédito será empregado, procurar a análise de crédito no mercado, né? SPC, Serasa, todos aqueles fatores que analisa como é que está o score da empresa, para poder a gente ver qual é a capacidade que a gente pode oferecer de crédito para o cliente comprar os nossos produtos. O segundo C é o colateral. O que é colateral? Ele se refere-se às garantias dadas em troca da concessão no empréstimo, do crédito. Entre elas, pode ser incluída todos os equipamentos da empresa, imóveis, estoque, contas a receber e tudo aquilo que pode cumprir a função de garantir que ao comprar o nosso produto, que a gente está entregando o nosso produto ao cliente, ele possa pagar se vier acontecer uma emergência ou uma situação de crise crítica lá na frente. Nesses itens também costumam ser alocadas as figuras dos avalistas, avalista de negociação, que esse pode ser o próprio sócio da empresa solicitante, na forma de pessoa física, entrando os bens físicos dele. Porque se a empresa é limitada, a limitação dos bens físicos dos sócios, ele está dentro da percentual da capacidade dele lá do capital social. O quanto ele participou do capital social. Então, aquele percentual limita os bens dele físico para pagar o compromisso de pessoa jurídica. No momento que eu coloco ele como também o nosso fiador como pessoa física, os bens dele de pessoa física entram também para pagar esse compromisso sem ter a limitação do percentual do capital social. Então, isso também nos dá uma segurança. É importante que a gente, quanto maior forem as garantias, maiores se tornam as chances de sucesso de reaver o valor cedido ao crédito ao cliente. Vem também ter a questão de se essa pessoa física, como avaliador, ela também tem que ser analisada como uma empresa, todos os 6, para ver se ela realmente é uma pessoa confiável para se tornar fiador da pessoa jurídica, ok? O outro C, o terceiro, é o caráter. O que é o caráter? Certo? Se refere à observação criteriosa do histórico financeiro da empresa, do cliente que solicita o crédito. Nessa etapa, é essencial que empréstimos tomados anteriormente por ela sejam analisados. Isso irá permitir a quem conceder a vantagem de entender como o solicitante se comportou e se quitou devidamente o que pediu no passado. Se respeitou os prazos, se foram todos pagos dentro dos seus vencimentos, se houve algum problema, alguma dificuldade para receber algum parcela desse empréstimo anterior, como é que ele está sendo visto no mercado, certo? Ele está tendo essa credibilidade com outros clientes. Então, a gente precisa ver o caráter desse cliente, tá? Para poder realmente liberar. E também, no caráter,
Se for um cliente pessoa jurídica, a gente também pode analisar o cliente pessoa física, os sócios dessa empresa. E aí verificar a mesma coisa, a idoneidade e a honestidade dele, tanto como pessoa jurídica como pessoa física também. E aí vem as condições. Condições está o quê? O crédito indica uma ação óbvia, assim, ou mais ou menos, certo? Que possa ceder ao cliente. Qual as condições do cliente solicitante de crédito? Qual o objetivo? E avaliar o momento pelo qual a empresa passa. A situação em que se encontra o seu empreendimento. As expectativas para o mercado. Se o negócio está viés de acessão, ou está estagnado, ou ele está em queda. Como é que está a economia dentro desse negócio, desse nosso cliente? Então, a gente precisa analisar. Se é um cliente pessoa física, afinal, nós estamos vendendo para um cliente pessoa física, apenas vai ser a análise de crédito dele e dentro dessas condições, né? Também em relação à credibilidade, confiança, o score dele, e aí análise de crédito comum, como a gente faz, que todo mundo conhece, que é a análise do SPC, Serasa e etc. Tá? É preciso também lembrar que nenhuma instituição oferecerá crédito se perceber que aquela pessoa pode não ter condições de arcar com a sua quitação. Então, no momento que você percebe que não tem essas condições, não adianta oferecer crédito, porque você está aumentando a sua inadimplência e vai aumentar o seu prejuízo no seu lucro. O último C é capital. O que é o capital? É o mais simples de ser compreendido, justamente por sua relevância. O capital se refere ao quê? Patrimônio líquido da empresa ou de seus sócios, ou patrimônio da pessoa física. A análise desse comportamento mede a possibilidade de os solicitantes dispor de outros recursos para investir no negócio, independente do crédito demandado. Deve ser observado, por exemplo, a rentabilidade do capital disponível e o nível de endividamento do seu patrimônio, para poder fazer a balança. Eu tenho 10 mil de patrimônio, mas eu estou com uma dívida de 8 mil. Então, eu só posso contar com 2 mil como sendo capital para liquidar a dívida que eu estou oferecendo o crédito do nosso cliente. Então, precisamos fazer essa análise, tá? Para ver como está o patrimônio líquido, não o patrimônio bruto, sem analisar o que ele já tem de compromisso absolvido dentro da empresa ou no mercado em si. Né? Então, é uma análise muito importante que a gente estamos analisando a pessoa, né? O cliente. Agora, a gente tem para analisar a empresa. Quais seriam os 5 créditos para a sua empresa? Os 5 ser para a sua empresa, para que a gente pudesse liberar para a pessoa jurídica, tá? Está, primeiro, capacidade. O que seria essa capacidade? Refere-se à capacidade que o cliente possui efetivamente para pagar o seu crédito solicitado. A idade da empresa, o fluxo de caixa solicitante, as opções que poderão ser utilizadas como quitação de dívida, o perfil do sócio, a experiência e o setor atuante da empresa, se o negócio está em sucessão familiar ou profissionalizada, escolaridade do sócio, potencial de pagamento, como também crédito a serem utilizados. No colateral, certo? É também conhecido como garantias que a empresa solicitante oferece para pagamento do crédito. Essas garantias podem ser móveis, imóveis, tudo aquilo que possa cobrir o valor da negociação e, no caso de houver uma deficiência no futuro e ter uma crise e a gente ter que acionar essas garantias para quitar esse crédito que eu estou oferecendo ao cliente agora. O caráter refere-se ao histórico financeiro da empresa,
Ou seja, é feita uma varredura em transações anteriores dentro da própria empresa, da empresa que está liberando o crédito, analisar se está cumprindo corretamente seus prazos de pagamento e está quitando a dívida no tempo estipulado, certo? Analisar como ele está também dentro do mercado externo, para ver como é que está o score dessa empresa. Caso o solicitante seja um novo no mercado e não possua esse histórico dentro da sua empresa para ser analisado, é feito um estudo acima dos sócios, certo? O seu perfil físico. Então, quem são os sócios? O que é que o sócio tem? Qual é a credibilidade e o caráter desse sócio? Para que a gente possa realmente liberar esse valor. Ou seja, esses sócios, eles cumpriram seus deveres, eles são idôneos no mercado, ele tem um score positivo, e aí a gente faz essas condições. Não conseguindo analisar a empresa por ser nova, a gente analisa o sócio. Conseguindo ter dados históricos da empresa, analisamos a empresa. Condições. Esse quesito se refere ao atual momento da empresa solicitante. Como é que ela está nesse atual momento? Essa etapa tem o objetivo de atender à real situação e dos empreendimentos no momento financeiro da empresa. Quais são suas expectativas? Se a organização está em crescimento, está estagnada ou está caindo, está em declínio? Como é que ela está nesse mercado? Através desse estudo, as aprovações e reprovações de crédito ficam mais claras. Se a empresa está caindo, aumentando suas dívidas, não é o momento mais indicado para uma aprovação de crédito. Porém, numa situação de crescimento, de aumento de caixa, de aprovação de crédito indicada quanto ao dinheiro adquirido, não seja utilizado para cobrir dívidas, mas sim para investir na empresa, para gerar recursos, gerar ganhos para pagar as dívidas. Então, a gente precisa analisar se esse recurso solicitado é para pagar dívida ou se esse recurso solicitado é para novos investimentos, para aumentar a receita, aumentar a lucratividade e pagar as dívidas que essa empresa tem. É uma análise justa, é para que alcance um entendimento real sobre o caso. Também é feita uma pesquisa sobre todo o contexto econômico que se encontra a empresa, o que inclui até os nossos próprios concorrentes também. Capital. O capital de uma empresa é facilmente entendido no mundo empresarial, que é o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É aquele capital social investido na empresa, abatendo todo o passivo que está de curto ou de longo prazo, para ver qual é a disponibilidade que ele tem, de fato, certo? Para dar essa segurança de a gente liberar esse crédito para ele. Ok? Para utilizar os 5 Cs na empresa, muitas empresas sentem receio de conceder crédito devido à alta taxa de inadimplência. Vide o grande número de recursos que acontece por parte das empresas de móveis e eletrodomésticos. Porém, a partir da aplicação que você coloca os 5 C de crédito, as grandes financeiras mostram que é possível minimizar os riscos e investir na liberação de prazos e créditos para os clientes. Embora que não garante que, aplicando os 5 Cs, vocês estariam minimizando o risco. Apenas vamos reduzir e garantir, segundo nossa análise, certo, do presente, levando para uma projeção do futuro que possa amenizar o risco, mas não garante que ele não vá se tornar um cliente inadimplente no futuro. Então, concluindo em relação aos nossos clientes, o que é que a gente pode dizer? É necessário que tudo que seja liberado para o nosso cliente, ele seja analisado antes todos os 5 Cs, pessoa física,
e os 5, 6 pessoas jurídicas do nosso cliente. Agora, a gente vai trabalhar com a nossa próximo debate, que seria o debate da mão de obra. Nossa mão de obra é essencial. Se a gente não tem pessoas comprometidas para atuar dentro da nossa empresa, fazer com que a gente possa ter um produto de qualidade, uma eficiência de atendimento, uma eficiência de preço, uma otimização de recursos, a gente não vai ter uma boa empresa, nem um bom produto, nem um bom serviço, nem uma boa indústria. Então, mas como eu vou conseguir chegar a analisar em relação à mão de obra? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa mão de obra, certo? O que seria esse custo de nossas mãos de obra? O custo de nossa mão de obra começa exatamente aonde? Quando a gente trabalha, primeiro, saber o que é que eu preciso. Quantas pessoas eu preciso, certo? Até onde eu posso pagar os recursos de mão de obra para otimizar meus recursos. Como está? Venda, capacidade produtiva e capacidade de mão de obra. Eu estou conseguindo ter um equilíbrio nessa balança? Então, a gente vai precisar analisar muitas coisas. Então, vamos começar a entender, certo? O que é mão de obra, né? O custo de mão de obra, projeção. Então, vamos começar a entender sobre isso. Nós já falamos sobre o quanto a gestão de custo é importante para a saúde financeira de uma empresa. Isso todo mundo já sabe. Afinal, é somente a partir da projeção correta desses custos que o empreendedor pode obter um orçamento empresarial com mais consistência e ter um resultado. Em torno desse processo, que envolve a empresa, todo o negócio. E dentro desses processos existe a mão de obra, o custo da mão de obra. A mão de obra ela pode ser direta ou indireta. Dependendo de onde ela está sendo usada, ela pode estar sendo considerada custo ou despesa, direta ou indireta, fixo ou variável. Depende do tipo de contrato que você está tendo com essa mão de obra. É um dos primeiros gastos que vem logo na mente, certo? Já é funcionário. São peças-chave. Em todas as empresas que compõem, precisamos ter funcionários. Então, nesse contexto, o que a gente precisa entender sobre funcionários? Não é fácil perceber a importância da mão de obra para qualquer negócio. Não se pode dizer sobre gestão de custo em relação a itens itens que são intangíveis, ou seja, o comprometimento do funcionário com o planejamento orçamentário, com o planejamento estratégico, com as premissas da empresa, com missões e valores da empresa. A gente não consegue mensurar isso daí. Então, a gente precisa entender o comportamento da mão de obra. Então, o que seria uma mão de obra direta? É aquela relacionada ao trabalho realizado diretamente da produção. São aqueles funcionários, aqueles colaboradores que estão ali na linha de frente, certo? Ou na linha da produção do produto, no caso da indústria, ou na linha da comercialização, no caso de produtos comercializados, ou na linha da prestação do serviço, no lugar quando for empresa de prestação de serviço. São pessoas que estão de frente, que são elas que fazem com que o nosso produto chegue ao cliente final, que ele possa chegar com a nossa qualidade, que ele possa chegar com os nossos valores, certo? Com nossos preços justos, mantendo a necessidade do cliente e satisfazendo o nosso cliente. Então, neste caso, são os clientes que estão
colaboradores e funcionários que estão de frente da nossa linha, seja ela serviço, indústria ou comércio. Para isso, a mão de obra ela está calculada em cima da CLT, tá? Que é os direitos que a lei trabalhista dá ao nosso funcionário. Isso daí, esse cálculo da CLT, ele serve para calcular tudo que for correlacionado ao funcionário no departamento pessoal. Hora extra, certo? Adicional noturno, insalubridade, repouso semanal, tudo em cima da CLT. E esse cálculo da CLT se baseia em 44 horas semanais ou 220 horas mensais. Né? E existem outras formas também, outras tabelas, né? Como no caso de médicos, enfermeiro e etc., e vigias e etc., ele também tem outras formas de ser calculado. Mas para o nosso planejamento orçamentário, a gente precisa calcular a mão de obra não pelo método apenas da departamento pessoal, da CLT, tá? Que seria no mínimo 220 horas trabalhadas mês. Não por aí. Por quê? Porque eu pago ao meu funcionário ele estando em casa ou ele estando proativo dentro da empresa. Nesse contexto, a CLT, para pagar o salário deles e seus benefícios, está correto. Mas para eu colocar no meu preço, para eu colocar nos meus custos, para eu poder otimizar esse pagamento, será necessário que eu trabalhe um cálculo que eu vou apresentar agora para vocês, tá certo? Que seria o quê? Vamos lá. Esse cálculo, ele está entre... eu vou colocar na apresentação para vocês entenderem. Só um minutinho. Só um minutinho que eu estou fazendo aqui uma melhor forma para vocês entenderem, tá? O que seria um cálculo da hora trabalhada e executada para que a gente pudesse trabalhar isso dentro do nosso custo, dentro do nosso preço. Ok? Vamos lá aqui, eu estou preparando para vocês aqui só um minutinho. Já chegamos aí a vocês olharem e acompanharem as informações, tá? Vamos colocar aqui um salário de 4.000 dividido por 220 horas, que vai ser só um minutinho. Que vai dar 18,18 reais por hora.
e por 168 horas, deixa eu botar aqui, horas, mês, hora, mês. E no caso de 4.000, dividido por 168, vai ser 23,81. 23,81. Que no caso, se eu trabalhei por hora da CLT, certo? Se eu botei a hora da CLT nos meus custos, que foi 18,18, quando de fato era para ter sido 23,81, que era para ter entrado nos meus custos, eu tive uma redução, tá? Eu vou botar de amarelo. Eu tive aqui uma redução, um prejuízo, certo? Deixa eu fazer aqui, que aí vocês vão entender. Eu tinha 18, eu coloquei 18 e 18, mas que de fato era para ter colocado 23,81. Então, eu estou tendo uma redução no meu lucro por hora trabalhada de menos 5,63 por hora. Por hora. Por hora. Então, esse prejuízo aqui, ele vai exatamente reduzir quem? Vai reduzir o seu lucro. Porque, de fato e de direito, era para ser colocado 168 quando estiver fazendo planejamento orçamentário, quando estiver calculando os nossos custos, quando estiver formando o nosso preço, certo? Então, é necessário que a gente trabalhe com 168, como está sendo aqui, tá certo? Porque, na verdade, a gente estamos trabalhando com 275 dias e não com 365 dias. Então, essa é a essência que a gente precisa saber, ok? Então, vamos lá, voltando à nossa fala sobre o mão de obra, e aí vamos lá, tá aqui. Botei aqui, alimentei, vocês estão acompanhando, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que seria, mas Márcia, de 365 dias, por que caiu para esse tempo todo, né? Então, o que foi que aconteceu? Nada mais aconteceu que o nosso funcionário, ele está da seguinte forma. Ele está dentro da empresa 275 dias atuando, trabalhando, executando, sendo proativo. 365 dias é o contrato que a gente tem por ano com ele. É a data de dias normais, é o ano nosso, certo? O ano comercial. Mas só que no ano ele tem 30 dias de férias, a gente tem 12 feriados nacionais, a gente tem o repouso semanal todos os domingos, que dá 48 por ano, certo? Então, o que acontece? Tirando esses dias que ele está em casa, mas eu estou pagando, porque pelo departamento pessoal, pela legislação trabalhista, eu tenho que fazer 220. Então, eu estou pagando ele para ele estar em casa. Mas, produtivamente, ele não está. Então, no momento que eu pego e boto o valor, certo,
o valor da hora CLT no preço, eu estou desconsiderando, certo? O tempo que ele não está proativo dentro da empresa. Eu estou colocando 18, como está aqui, como a gente viu aqui, ó, 18,18. Por quê? Porque o que ele está lá, que ele não está proativo, trabalhando dentro da empresa, eu estou desconsiderando. Então, de fato e de direito, para eu formar um preço, eu não posso dizer que minha mão de obra foi 18. A minha mão de obra vai ser 23,81, porque é o tempo que ele está dentro da empresa trabalhando, que é 168 horas mês, executada, certo? E presencial dentro da empresa. Então, em cima disso, se você observar aqui no amarelo, você vai ver que de 18,18, que é pela CLT, para 23,81, que é o cálculo para custo, a gente está tendo um prejuízo de 5,63 centavos por hora. Que isso daí vai impactar aonde? No valor do nosso lucro. Então, é necessário que a gente entenda que existem regras de cálculo para hora extra pela CLT e existem regras de cálculo da hora trabalhada para formar preço, para planejamento orçamentário, para ficha técnica do produto, para custear o custo da mão de obra. Ok? Fora tudo isso, a gente também tem as provisões que a CLT exige, os benefícios que a CLT exige e outros que são exame, EPI e etc. Então, tudo isso tem uma previsão de custo dentro da mão de obra, tá? E aí, essa previsão de custo, ela tem que ser analisada com todos os benefícios que a empresa dá e que é impactante ao custo da mão de obra, tá certo? Então, vamos também, eu vou acrescentar aqui os benefícios que seriam da mão de obra, né, para que vocês possam entender um pouquinho também sobre os benefícios. Então, vou aguardar aqui só um minutinho. Vou copiar aqui os benefícios e a gente vai analisar aqui o custo que seria a mão de obra, tá certo? Vamos lá. Eu vou ficar devendo a vocês aí um pouquinho, que a gente vou procurar aqui a tabelinha direitinho e vou acrescentar. Agora, vamos fazer a nossa parada no momento agora, tá certo? E quando a gente voltar nesse intervalozinho que a gente vai parar, iremos continuar, falar um pouco sobre a mão de obra e vou apresentar a vocês outros benefícios, outros cálculos, a ficha técnica que é necessário você fazer da mão de obra. Como fazer, certo? A ficha técnica. E eu vou colocar ela passo a passo para você chegar exatamente ao custo de mão de obra para o planejamento orçamentário, tá? Não para o departamento pessoal, não para a CLT, mas sim para o planejamento orçamentário, para a formação de preço, para custear a ficha técnica da mão de obra dentro da sua produção, dentro da sua folha produtiva, certo? De mão de obra, direta ou que seja indireta também. Vamos parar agora um pouquinho e retornaremos daqui a 10 minutinhos, ok? Até mais tarde, vão tomar um cafezinho, tomar uma água
descansar um pouquinho e já já a gente volta com a nossa aula, ok? Obrigada.